Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar, pela TV Tudo Web, essa TV que só cresce. E eu aqui, com muita alegria, comunico a vocês que estamos fazendo 1 ano de programa, gente. Obrigada pela audiência. Aí, vocês que estão sempre nos acompanhando. Gente, hoje eu vou trazer aqui, até como comemoração, um tema festivo aqui, que para mim é a menina dos meus olhos, tá bom? Gente, são as joias. Eu vou falar um pouquinho sobre joias e, em especial, a questão das pedras brasileiras. E por que eu digo isso que é a menina dos olhos? Porque eu, como designer também, né, como empreendedora na área de acessórios, com a Vila das Joias, a gente produz materiais, né, com pedras naturais, acessórios combinados, compostos com pedras e muitos outros materiais. Então, eu adoro uma pedra brasileira, eu adoro uma pedra natural. Então, gente, eu vim trazer aqui um pouquinho sobre tudo isso, um apanhado sobre joalheria, tá? E que você vai poder acompanhar, conferir aí a questão da essência, né, do que vem por trás de um acessório, além daquela beleza toda, ok? Então vamos começar lá, gente, com as joias brasileiras, que são fruto da nossa natureza exuberante, que proporciona materiais exóticos. Da mistura de raças ao nosso tropicalismo, o design brasileiro carrega nessas características exatamente as nossas próprias características, que são alegria, criatividade, sensualidade, ousadia, na combinação de formas e cores. Materiais inusitados como palha indígena e sementes são usados em conjunto com ouro, platina, pedras preciosas e diamantes por vários designers brasileiros, conferindo uma brasilidade total às peças. Era disso que a gente falava, gente. A gente que compõe acessórios, é muito bacana brincar e trabalhar com todos esses itens, né, gente? Realmente é inspirador, né? Porque a gente busca inspirações na própria natureza. O famoso psicólogo e psicoanalista Carl Jung, gente, o contemporâneo de Freud, desenvolveu um longo trabalho com as pedras e concluiu que elas constituem uma firme base de ligação e correlação com o espiritual. Gente, então não é à toa não que se diz que as pedras possuem uma propriedade toda especial. Então vocês vão poder conferir aqui, no apanhado desse guia que eu trouxe aqui para vocês, a propriedade de cada uma dessas pedras, gente. Gente, a pedra ágata, ela proporciona equilíbrio físico e mental. A pedra água marinha traz paz e alegria aos relacionamentos. A ametista ajuda na limpeza e dispersão de energias negativas. O citrino desencadeia uma grande força vibrante, independentemente de onde esteja e de como seja usada. O coral, a rosada acalma e a avermelhada estimula. A esmeralda, gente, propicia o equilíbrio físico, mental e emocional. A granada, a vermelha representa o amor, a verde a pedra de cura. Lápis lazuli, gente, tira a timidez e a melancolia. Então, as pedras têm poderes curativos, gente, até de pessoas que possuem depressão. Olha só, gente, a lápis lazuli, ela cura a melancolia, ajuda no tratamento da melancolia. O olho de tigre centraliza energias, gente. Então, a pedra ônix protege do mal olhado e da negatividade. Pedra ônix, aquela preta, né? A opala traz força e beleza interior. O quartzo rosa controla e acalma, representa o chakra do coração. O topázio acalma preocupações, paixões, ciúmes, raivas e depressões. Olha, outra pedra aqui curativa, indicativa nesse tratamento de quem tem depressão, gente. E a turquesa ajuda a dominar o ciúme e a infidelidade. Gente, até para isso, olha só, nos relacionamentos, as pedras têm todo esse poder e essa importância. Então, elas podem te acompanhar em todos os momentos da sua vida, para todas as ocasiões, para tudo aquilo que você precisar, tanto na questão da saúde, como na questão dos relacionamentos, gente. Então, é muito importante você
levar aí consigo um objeto que tenha pedra para você equilibrar as suas energias, não é mesmo? E como eu dizia aqui para vocês, no episódio destinado somente à questão da moda e decoração, as pedras também têm um poder muito importante para fazer também o equilíbrio das energias da sua casa. Então é muito interessante você utilizar essas pedras naturais como enfeite, como decoração na sua casa, e fica lindíssimo, além de você ter essas propriedades de equilibrar as energias dos ambientes, tá? Eu sempre gosto de ter um acessório, né? Eu sou suspeita para falar, com pedras naturais. Hoje eu tô com uma pulseira aqui da Vila das Joias com pérola, barroca e hematitas, que também a hematita é uma pedra muito poderosa na questão das energias negativas, gente. Então, é muito bacana aí, pode servir uma pedra aí, um acessório com pedra, como um amuleto para você, para te trazer sorte, alegria, energia, boas energias, ok? Gente, pedras de acordo com o seu tipo físico. Então, aqui a gente vai trazer, até me baseei um pouco nas minhas pesquisas com aquela publicação do Senac, da consultora de moda Tita Aguiar. E ela faz um apanhado aqui, um paralelo dos tons de pele e dos tipos de pedra, caso você esteja querendo combinar a pedra com o seu tipo físico, não se importando tanto com a questão da propriedade, e sim com a questão da cor. Tá? Então, a cor e as pedras que mais iluminam o seu tipo de pele. Aqui nós estamos falando em valorizar o seu look, o seu visual. Então, gente, para quem tem um tom de pele amarelada, as pedras em cores como azul esverdeado, o laranja, o verde e o vermelho. Exemplo de pedras com esses tons: o rubi, a jade, a safira, a esmeralda e o citrino. Gente, tem até classificações de pedras de acordo com os signos do zodíaco, gente. Então, tem muitos manuais aí publicados, tá? Com pedra para cura e pedra determinadas propriedades, inclusive pedras acompanhando o seu signo do zodíaco. Então tem muitos souvenirs que a gente vê por aí também, tem caixinha que vende a pedra do signo de touro, pedra do signo de virgem e assim vai. Na verdade não tem uma só para cada signo, mas existem mais de uma pedra que combinam mais com os elementos dos signos do zodíaco. Então, eu abri esse parênteses aqui porque é muito importante lembrar que as propriedades das pedras, elas são inúmeras, tá bom? Voltando lá à questão dos tons de pele. A pele clara, gente, pede pedras em cores como verde escuro, azul violeta, azul esverdeado, vermelho. Exemplos de pedras com esses tons: a lápis lazuli, o topázio azul, a turmalina, o rubi, a jade, a esmeralda e a água marinha. Gente, para quem tem pele oliva, pedras de cores coradas como violeta, laranja avermelhado, vermelho e azul esverdeado. Pedras que têm esses tons: granada, safira, ametista, rubi, topázio azul e laranja e o coral, gente. E para quem tem pele morena, a morena jambo fica bem com as cores coradas, gente, como o amarelo, o roxo, o verde, o laranja avermelhado, o vermelho intenso. Exemplos de pedras com esses tons: o peridoto, a turmalina, a esmeralda, coral, âmbar, ametista, topázio amarelo e laranja, o rubi e o citrino. Gente, para quem tem pele morena escura, cores como azul, vermelho, laranja e o amarelo. E as pedras correspondentes a esses tons são safira, granada, opala, citrino, água marinha, coral, âmbar e rubi. Então, gente, pega aí o caderninho e o lápis e anota aí todas essas dicas para você, quando for comprar um souvenir, quando for comprar aí uma peça que mais que você tenha dúvidas, qual combina mais com você, você já tem aqui todas as dicas de cores para combinar com o seu tom de pele. E para mulher ruiva, gente, cores verde amarelado, azul, verde e laranja avermelhado, né? Tudo para combinar e fazer um tom sobre tom, o tom ruivo, né?
Exemplos de pedra que têm esses tons: a água marinha, o âmbar, o coral, o topázio, a opala e o peridoto. E para a mulher loira, gente, cores como violeta, azul, vermelho, verde claro. Pedras correspondentes: peridoto, água marinha, rubi, granada e topázio. Gente, curiosidades. Desde que um primitivo ser humano encontrou uma coisa amarela, entre aspas, brilhando sobre uma rocha, e imaginou que se tratasse de um pedaço de sol que havia caído na terra, o ouro foi cobiçado, pois todos queriam ter um pedaço do sol. E é assim que vem o poder desse metal tão precioso, né, gente? Naquela época, o significado de poder ao ostentar uma joia era maior do que o de riqueza. Então, gente, muito mais do que a riqueza em si, a ostentação do poder era mais importante. Usadas há milênios como amuleto ou talismã, ou com o único intuito de enfatizar a beleza, as joias mantiveram intacta sua importância como complemento da moda ao longo do tempo. Elas são feitas para celebrar, para marcar datas importantes em nossas vidas e para eternizar. Eternizar momentos, né, gente? Possuem o verdadeiro poder de transportar sentimentos. Um dos melhores momentos na vida de muitas mulheres é ganhar uma joia de quem ama. Quem não gosta, né, gente? Realmente, eu diria que é o presente perfeito. Símbolos de luxo e sofisticação, cada uma tem sua história, seu valor e sua imagem. Gente, vou citar aqui alguns exemplos de joias. Diamante, pessoal, é considerada a gema mais importante, de brilho incomparável e que reina absoluto. A extração de diamantes começou há mais de 2.800 anos na Índia, gente. Hoje, a África do Sul responde por mais de 50% da produção mundial. Gente, tem até filme que retrata isso, né? É muito, muito importante a extração lá na África. Dizem que um diamante é alegria eterna, é símbolo de elegância, de riqueza, de sonho e que passará por várias gerações de uma família. Usar um anel de diamantes é uma maneira de valorizar suas mãos, sem dúvida, né, pessoal? É importante mesmo e também a gente só precisa saber quem é que pode hoje em dia, né, ter um diamante assim, né? Não é nada fácil. Mas enfim, é muito tradicional, isso daí passa de geração em geração. Você que tem o seu aí em casa, então guarde com muito carinho, que realmente é uma das joias mais preciosas que existem. E as pérolas, gente? Falando em pérolas, as pérolas, ninguém pode negar que as pérolas seduzem a humanidade. Elas simbolizam perfeição, pois de cada 100 ostras, apenas uma contém a pérola perfeita, o que a torna uma pedra orgânica extremamente preciosa dentro do universo metafísico das gemas. Elas transmitem amor, felicidade, riqueza, sem contar que são um poderoso símbolo de feminilidade. E isso é muito verdade, né, gente? Eu diria que a pérola é o acessório, é o item mais essencial no porta-joias de uma mulher. Não pode faltar. Olha, eu acho que pode e com certeza é muito comum faltar o diamante num porta-joias de uma mulher, mas as pérolas, elas não podem faltar. Gente, você encontra diversos tipos de pérola, desde as sintéticas até as pérolas naturais, né? Desde as de água doce, que são mais em conta, até as de água salgada, e por aí vai, os valores variam muito de acordo com a pureza e a qualidade dessa pérola. Gente, você pode usar tanto um colar de pérolas básico, com um fecho discreto, durante o dia, ou acompanhar um suntuoso vestido de festa com um modelo de 2 ou 3 voltas, seja de comprimento médio, seja uma gargantilha e o fecho de brilhantes poderosíssimo. Aí fechou totalmente, né? O casamento do diamante com as pérolas é para ninguém botar defeito, não é mesmo? Gente, as pérolas são um ótimo investimento como joias, pois elas nunca saem de moda. Como eu falei para vocês, se
precisar investir no acessório, invista nas pérolas, porque você nunca vai errar. É um acessório totalmente atemporal. Curiosidade, gente, as pérolas, existem pérolas feitas até com garrafa PET, gente. Olha que incrível, naquela questão de sustentabilidade que a gente sempre vem tratando aqui. Então, elas foram encontradas, pérolas com garrafa PET do Paraná, ganharam espaço até na joalheria internacional, tá? Diretamente do Rio Atuba até Paris. Então, olha que interessante, pessoal. Para você que gostou dessa curiosidade aqui, procure se aprofundar mais esse tema e você vai ver aí, tem até matérias falando sobre isso, né, em tabloides oficiais, da curiosidade da utilização da garrafa PET como pérolas, né, gente? Pérolas feitas com garrafa PET. Olha que iniciativa bacana. Gente, agora outro tipo de joia, pessoal. A platina e o ouro branco. Visualmente, os dois são bem parecidos. O que nos permite diferenciá-los é a resistência desses dois materiais, gente. A platina, por sua vez, ela é mais resistente, difícil de riscar ou de se danificar, além de possuir um brilho mais intenso. Tá? Então, aí você já vai poder diferenciar pela resistência e até mesmo pelo brilho, né, gente? Então, já está aí uma dica de como você fazer para diferenciar esses dois materiais. Gente, falando aqui sobre anel de compromisso, ele foi introduzido no século II, gente, representando a fidelidade de uma união. Adotados pelos cristãos, faz parte da cerimônia matrimonial até os dias de hoje. Diz a lenda que a veia do quarto dedo, onde se usa esses anéis, conduz ao coração. Olha só que interessante, né, gente? É por isso que tem esse uso altamente difundido pela Igreja Católica. Mais diquinhas para vocês que adoram dicas que eu sei. É sempre melhor, gente, optar pela discrição, tá? Então, na dúvida, sempre o menos é mais. Então, um colar poderoso com brinco e anel mais delicados e vice-versa. E aquela perguntinha que sempre surge, que nunca quer calar. Posso usar joia junto com bijuteria? Gente, a própria Coco Chanel desmontava suas joias verdadeiras e as misturava com peças de bijuteria. Então, se ela fazia isso, por que nós não podemos fazer, não é mesmo? Então, sim, é possível usar, desde que o material, o estilo e o design se respeitem. Tá? Gente, para tudo, gente, usar o bom senso, né? Só não vale os extremos, como colocar um brilhante chamativo no dedo, usando um colar de courinho mais simplesinho, né? Então, só não ter muito contraste, né? Muito disparate, que aí você não vai errar. Mas é possível, sim, combinar esses dois elementos. Gente, presta atenção sempre no horário e no local, tá? Que são decisivos na escolha de sua joia. Então, durante o dia, as discretas. E à noite, você pode soltar o poder, mas com bom senso também. Tudo com um bom senso que a gente sempre fala. O valor de uma pedra, gente, depende da sua pureza, da intensidade da cor, do corte perfeito e da qualidade. Quando você usar um colar ou um brinco de pérolas, coloque o perfume e, se for o caso, o spray de cabelo antes de pôr a joia. Então, não vai colocar o seu produto de cabelo ou o seu perfume quando você já tiver montada com o colar. Então, prefira usar antes, depois colocar a sua joia, que é para você não estragar o brilho da sua pérola. As pérolas, por elas serem gemas orgânicas, elas são muito sensíveis a todos os tipos de produto químico. Inclusive, pessoal, se você usar, existem muitos acessórios que são com prata e pérolas, por exemplo. E existem produtos especiais para limpar a prata, porque a prata, por natureza, ela oxida com o tempo, né? Então, com isso, você pode se utilizar de um produto químico, existem vários produtos no mercado, né, que limpa a prata, que é o Silver, e outros produtinhos de joia, tem várias marcas, Monze, etc.
Esses líquidos, gente, se a peça contém uma pérola, você tem que tomar muito cuidado para não mergulhar a peça inteira no líquido, para não estragar a pérola, porque a pérola é orgânica. Então, você precisa cobrir a sua pérola e banhar o resto do metal da prata para não danificar a sua pérola. Então, tome esse cuidadinho, você que possui peças desse tipo, tá bom? Então, a gente está dando diquinhas aqui. Isso eu sempre coloco nos acessórios que eu vendo, né? Eu coloco sempre uma flanelinha, que é uma forma delicada de você polir os metais, como prata e as semijoias, os banhados em geral, deixar o seu acessório sempre brilhantes, evitando o contato e uso desses produtos químicos o máximo que puder. E também, gente, ensinando vocês a como cuidar das peças. Então, vai sempre um cartão indicativo de como cuidar das peças, tá, gente? Então, fica a diquinha aqui. Consulta lá no nosso site www.viladajoias.com.br. Quem quiser mais informações no direct do Instagram também. Gente, então, e de acordo com a pureza pessoal, o brilhante branco é a pedra mais valiosa, seguido de safira, do rubi e da esmeralda. Olha então o ranking, para você que tinha curiosidade de saber qual que era a mais preciosa. Então, o brilhante branco, depois vem a safira, o rubi e a esmeralda. As pedras brasileiras, gente, preciosas, mais poderosas são a turmalina, o topázio imperial e a água marinha. Inclusive, são lindíssimas, né, gente? Gente, para não correr o risco de ter seu colar de pérolas arrebentado no meio do caminho, às vezes você está numa festa, aí já passou por isso sabe que é muito desagradável, tá? Isso pode acontecer com qualquer um, não depende da qualidade do material, não é isso somente que dita esse probleminha que pode acontecer. Pode acontecer nas grandes marcas de joalherias onde você adquirir um colar de pérolas, por exemplo. Gente, não tem mistério. A cada 3 anos você deve trocar o fio das suas pérolas para não correr o risco do colar arrebentar no meio de uma festa, no meio de ocasião ou até no meio da rua, gente. E você sair catando as pérolas pelo chão. Então, e perder o seu colar, né? Então, gente, recomenda-se a cada 3 anos trocar o fio. Gente, pessoas que trabalham com semijoias, assim como nós, né, que fazemos a confecção das peças à mão, né, além da revenda de peças. Então, gente, a gente dá esse conselho também, e a gente faz muito desse serviço também, o encordoamento dos colares de pérolas. Então, se você tem um colar antiguinho aí, não deixe de fazer a manutenção desse colar para não passar uma gafe como essa, tá bom? Gente, depois de usar as suas pérolas, outra dica preciosa, limpe-as com uma flanela macia antes de guardá-las, porque a peça em contato com o suor do corpo, né? Então, ela, se for guardada dessa forma, vai também estragar a natureza dessa pérola, desse material. Então, é sempre recomendável limpar com a flanelinha para você guardar ela intacta e durar por muito mais tempo. É o que eu falava aqui para vocês, gente, do cuidado que a gente tem como empreendedor no ramo de acessórios, a gente costuma dar de mimo aí para quem adquire as peças da Vila das Joias, essas flanelinhas macias especializadas para limpezas de semijóias. Gente, e outra dica preciosa, guarde as suas joias nas embalagens originais ou envolva-as em tecidos macios como camurça, aqueles saquinhos. A gente costuma embalá-las cuidadosamente com saquinhos de organza, com as nossas embalagens e por aí, quando você for adquirir outras peças de outras marcas, caso não tenha embalagem ou caso você tenha perdido a embalagem, compre em locais separados saquinhos de camurça ou de tecido, ou você mesma pode produzir na sua casa, mas é importante guardá-las assim, dessa forma, para evitar a oxidação, a poeira mesmo que possa fazer danificação nos materiais. Ok, gente? E para limpar uma corrente de ouro ou prata, pessoal, também existe uma diquinha aqui simples. Uma mistura de água mais bicarbonato de sódio também resolve a questão, tá bom? Então, gente, são diquinhas aqui
simples, mas preciosas e que você vai poder levar para o seu dia a dia e compartilhar com quem você quiser. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.